Pronto. Começou. Boa noite, gente. Queria agradecer a presença de todos e todas aqui. Antes de apresentar a nossa professora convidada, eu queria apresentar o nosso calendário, que hoje a gente tem esse espaço que é Repúblicas e Republicanismos, Teoria, Política e Experiências Nacionais, com a nossa professora do nosso departamento, Cláudia Viscardi. E além disso, que a gente está fazendo esse primeiro espaço, que é a nossa aula inaugural, a gente tem um calendário que vocês podem conferir no nosso Instagram, que é @caisofjf. E aí, no dia 25, a gente vai ter uma mesa temática com o tema História em Tempos de Crise, com os professores Fernando Perlato e o professor Edilon Caldeira, que também fazem parte aqui do nosso departamento de História. No dia 9/10, a gente faz uma conferência sobre autoritarismo na construção da República Brasileira, com o professor doutor Marcos Napolitano. E no dia 19/10, a gente faz uma conferência de encerramento com o tema Barão dos Miasmas, Epidemias, Ciências Médicas e Raça no Brasil Imperial, com o professor doutor Sidney Chalub. Vocês podem conferir mais detalhadamente toda essa programação no nosso Instagram, como eu já falei, que é o CaísUFJF. E agora, antes de passar a palavra para a nossa professora, eu queria fazer uma breve apresentação dela. Hoje o nosso espaço é Repúblicas e Republicanismos, Teoria Política e Experiências Nacionais. A nossa professora Cláudia Viscardi tem doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado em Manchester Metropolitan University, que é a Manchester do Reino Unido. É professora titular da Universidade Federal de Juiz de Fora e professora do programa de pós-graduação em História. Ela tem experiência nas áreas de História Política e Social, com ênfase na Primeira República. Queria te dar as boas-vindas, Cláudia. É um prazer ter aqui. A gente agradece muito você ter topado participar dessa primeira aula inaugural. Eu passo a palavra para você. Então, tá bom. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, boa tarde e bom dia, né? Seja lá a hora que vocês estiverem vendo essa apresentação. Eu gostaria primeiro de agradecer ao CA de História pelo convite, que muito me honrou, principalmente por ser uma iniciativa muito legal que vocês estão fazendo de introdução desse novo sistema, né? Que está aí nos deixando de cabelo em pé, mas vamos tentar fazer com que ele seja o melhor possível. Então, eu me sinto honrada, lisonjeada com o convite feito por vocês e espero corresponder, pelo menos, à parte das expectativas. Bom, o tema, eu vou falar em torno de 40 minutos no máximo, que eu sei, entendo as dificuldades que as pessoas têm, de conexão e também de concentração, né? Uma aula virtual é diferente de uma aula presencial. Então, eu pretendo falar em torno de 40 minutos no máximo, e depois, caso vocês tenham questões, eu vou abrir, né, para o debate, estou à disposição de vocês até amanhã, se for necessário. Bom, o tema, então, é Repúblicas e Republicanismos, foi o título que eu dei, Teoria Política e Experiências Nacionais. Eu vou dividir em 3 partes. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a história do conceito de república, desde quando ele surgiu e como ele foi mudando o significado ao longo do tempo. Num segundo momento, eu vou falar sobre, dentro desses conceitos, quando foi que eles passaram a influenciar os brasileiros e de que forma, no século XIX, qual modelo de república, qual conceito de república a gente teve acesso, né? Os gestores e os republicanos tiveram acesso, e de que forma eles foram inspirados na construção da nossa república. E o terceiro momento, eu vou falar sobre a República Brasileira e de que forma que ela dialoga com esses modelos de república, ou com esse próprio conceito de república na longa duração que é a nossa república, mais de 130 anos. Claro que não tem como aprofundar em nada, porque a gente está fazendo uma aula mais introdutória, e eu acho que vocês terão a oportunidade de aprofundar com as palestras do Odilon, do Perlato, do Marcos Napolitano, esse período relativo à República Brasileira, mas vou procurar dar alguns traços gerais e chegar até os dias de hoje, pelo menos é um pontapé inicial para a gente começar a discutir e começar a pensar. Então, primeiro, né, sobre a origem do conceito de república, do termo república. A palavra república, ela existe desde as civilizações antigas. Na Grécia, era chamada Politeia. Platão tinha um livro chamado A República. Só que a nossa língua, como a nossa língua veio do latim, a palavra república, para nós, veio de Roma, né?
e o termo era res publica ou res populi, que significava aquilo que vem do povo, que pertence ao povo, que é de interesse coletivo, que é comum aos cidadãos. E esse conceito não incorporava os gestores, os reis, os príncipes, os senadores, os gestores públicos estavam fora da República. A República era aquilo que pertencia ao povo exclusivamente. E a República, como forma de governo, ela visava sempre o bem do povo, o bem público. Então, havia dois pilares de sustentação da República, dois alicerces. Um alicerce era a vontade do povo, a vontade coletiva. Então, um regime que não obedecesse à vontade coletiva não seria republicano. E o outro alicerce é a virtude cívica. Quer dizer, os cidadãos tinham que ser virtuosos, e os governantes também. Virtuosos não no sentido religioso do termo, você ser bom, ser orgulhoso, não cometer os 7 pecados capitais, mas você ter a virtude cívica. O que é a virtude cívica? É a virtude necessária para o bom exercício da política, para que o poder do povo prevalecesse. Então, não fraudar, não corromper, não tiranizar, respeitar direitos, praticar deveres, não depositar dinheiro 68 mil na conta da Michele. Então, tudo isso é virtude cívica. Eram dois pilares da República que tinham que sustentar a República. É claro que os romanos vão tirar isso dos gregos, porque eles são posteriores. E os gregos trabalhavam com 3 formas de governo, que a gente chama de tripartição clássica. Para eles, existiam 3 formas de governo, e eles se baseavam num critério quantitativo. Então, o governo de um era monarquia, o governo de poucos era aristocracia, o governo de muitos, ou todos, era democracia. Só que, para os gregos, essas formas de governo podiam ser corrompidas. Aí entra um critério qualitativo. Uma monarquia mal sucedida podia virar um despotismo. Então, a corrupção da monarquia, quando a virtude cívica estava ausente, gerava o despotismo. A corrupção da aristocracia, que era o governo de poucos, gerava a oligarquia, que é o governo de poucos ricos. E a corrupção da democracia, ou desmantelamento da democracia, virava anarquia, que é de muitos zoado, né? Confuso, anárquico. Então, quando Platão pensava em república, e ele vai escrever o seu livro com esse título, ele pensava na república como um governo que misturava 2 formas boas, a aristocracia e a democracia. Porque Platão era adepto do governo sofocrático, o governo dos sábios. E os sábios são sempre poucos, né? Então, é um governo de poucos para o bem comum, por isso que era uma junção entre a aristocracia e a democracia. Bom, mas não foram os gregos que experimentaram a república de forma historicamente construída, mais bem-sucedida. Quem faz isso foram os romanos, né? Os romanos tiveram um regime republicano que foi muito duradouro, durou exatamente 468 anos. É muito tempo, né? Principalmente comparado com os nossos regimes aqui, né? Dos países novos. Então, a República Romana, ela vai do ano 509 ao ano 31 antes de Cristo, e é considerado o regime político mais estável da época, né? Que foi o regime republicano. E o regime era montado de uma forma muito interessante, porque você tinha 2 cônsules, um tinha poder de veto sobre o outro, que era como se fossem 2 reis. Você tinha um grupo que formava o Senado, que era um grupo de juristas, né, que estavam ali, e era o órgão mais forte, né, o soberano, e você tinha a Assembleia Popular, que elegia representantes para a República, que eram os tribunos da plebe. Esse modelo foi bastante duradouro, conforme eu falei, e foi objeto de investigação de 2 teóricos que foram muito importantes na produção de um conhecimento sobre essa experiência republicana romana, que foi o Políbio e o Cícero. O Políbio era um ateniense apaixonado por Roma, e o Cícero era um romano apaixonado pela Grécia. O Políbio, ele vai fazer uma análise da República Romana com base numa teoria que a gente chama de governo misto. Ele fala que a República Romana misturava as 3 boas formas da Grécia,
Com os dois cônsules, ele incluía no governo misto a monarquia. Com o Senado, incluía a aristocracia. E com os tribunos da plebe, incluía a democracia. Então, você tinha um modelo 3 em 1, né, que era um modelo em que reunia as três formas boas da Grécia numa experiência histórica de Roma. Né? Políbio vai ter essa sacação de que formas de governo que se contrapõem produzem, quando juntas, uma estabilidade, o que na prática significa que a república ela é um regime estável resultante do consenso, do dissenso. Então, o conflito pode gerar estabilidade. O conflito, desde que bem orquestrado e harmonizado, consensuado, ele é responsável por gerar regimes estáveis. Só que Políbio é um cara pessimista, ele tem uma visão cíclica da história. Ele acha que a história é uma sucessão de apogeu e decadência. Então, toda situação de apogeu contém o germe da decadência. Então, a própria República Romana tinha os germes da sua decadência, e ela não duraria para sempre. E ela se decairia e depois encontraria o novo apogeu. Bom, Cícero pensa de uma forma diferente, porque ele é um admirador da Grécia, né, do pensamento grego. Mas ele acha que a república é boa porque ela é a garantia da justiça. Então, qual a forma de governo que é capaz de estabelecer a justiça? É a república, porque a monarquia é o regime da injustiça, onde a justiça não prevalece. E ele reconhece também que a república é um governo misto, ele concorda com o Políbio de que ela é a soma das três formas boas dos gregos. Bom, dando um salto aí na história, né, quem seria um outro personagem? Porque nós tivemos vários personagens aí que discutiram a República. Mais um tempo de 40 minutos, eu tenho que pensar aqueles mais importantes. Então, lá no século XVI, né, nós vamos ter o Maquiavel discutindo o Políbio. Por isso que eu estou trazendo o Maquiavel aqui para a nossa conversa. Porque o Maquiavel ele vai gerar uma ruptura na teoria política na medida em que ele vai substituir a tripartição clássica pela bipartição. Então, ele vai falar que todo governo ou foi monarquia ou foi república. Então, república para a antiguidade era uma forma de governo que visava o bem comum e que era a junção de três formas boas. Ele vai falar nada disso. República é o oposto à monarquia. Então, essa visão que a gente tem hoje, de que república é uma forma de governo alternativa à monarquia, veio com Maquiavel, porque entre os gregos não existia. Entre os gregos, a república não era o oposto da monarquia, a monarquia fazia parte da república. Né? Então, Maquiavel vai colocar essa discussão, ele é um admirador de Políbio, e todo mundo conhece Maquiavel pela luta dele em prol de um governo, teoricamente, absoluto, que garantisse a unificação da Itália, que era o grande projeto político que ele tinha. Como a gente sabe, a Itália era toda desunificada e ora era invadido pelos espanhóis, ora era invadido pelos franceses, e Maquiavel queria que se construísse um Estado nacional forte o suficiente para que a Península Itálica conseguisse a sua autonomia política. Só que ele não era o defensor dos principados ou das monarquias. Maquiavel era republicano. Ele era um grande admirador da República. E o seu livro principal não é O Príncipe. O Príncipe é o livro talvez mais vendido e mais citado, mas para ele, Maquiavel, o livro que ele mais gostava era o discurso sobre a segunda década de Tito Livio, onde ele estuda o modelo de República Romana. Então, nesse estudo que ele faz do governo misto, né, da República Romana, ele fala que a razão da grandeza de Roma era exatamente a desunião entre o povo e o Senado. Quer dizer, os interesses do povo eram diferentes do interesse da aristocracia que compunha o Senado. E é isso que dava um equilíbrio de poder que garantia a estabilidade da República. E, claro, ele faz uma série de outras inovações, mas uma importante inovação que ele faz, que eu gostaria de destacar, é a mudança do conceito de virtude cívica. Porque, para Maquiavel, uma república perde um dos seus pilares, que é a cultura cívica, porque um regime político, a república, não tem nada a ver com moral, né? Não tem nada a ver com virtude, são outros tipos de virtude. Né? Maquiavel é um pensador
que pensa o regime político numa concepção de amoral. Né? Quer dizer, o importante, o fim, é manter o regime. O fim é manter a estabilidade do regime. Mesmo que, para isso, eu, governante, ou eu, povo, tenha que abrir mão da virtude cívica, dessa virtude ética. Né? Os fins justificam os meios. A gente conhece bem essa frase. Né? Bom, passando já para a nossa segunda parte, que são as fontes inspiradoras da República Brasileira, mas continuando historicamente esse percurso, nós temos duas fontes muito importantes que vão fundamentar os republicanos brasileiros no final do século XIX, que são os Estados Unidos e a Terceira República Francesa. São dois modelos que a gente vai compartilhar, então eu vou falar um pouco desses dois modelos e depois, como a gente apropriou esses dois modelos, e por fim vou falar do nosso modelo republicano que a gente conseguiu construir aqui. Bom, até 1787, que é a Constituição norte-americana dos Estados Unidos, não havia conceitualmente uma diferença entre república e democracia, porque a democracia fazia parte da república, a república queria o bem comum. O que eles diferenciavam, esses dois termos, é que democracia para os americanos, segundo Kozelik afirma, era direta para regiões geográficas pequenas e com pouca concentração populacional. Aí permitia a democracia direta. No caso dos Estados Unidos, que era um grande continente densamente povoado, era impossível você ter democracia direta. Então, você tinha a ideia da representação. O povo elegia alguns delegados que decidiam pelo povo. Essa é a democracia indireta, que incorpora a ideia de representação e que é chamado pelos americanos de república. Então, democracia é democracia grega, democracia direta. República é democracia direta, democracia representativa. Mas ambas são democracias, não há diferença. Né? Então, não tem essa contraposição imediata entre república e democracia. Ela surge depois, né, com o tempo. E para o bom funcionamento da república, os founding fathers americanos lá, os pais fundadores da Constituição americana e do debate que eles tiveram na imprensa dos Estados Unidos, eles estipularam um modelo de república que é muito parecido com o que foi reproduzido no Ocidente, como um todo, sobretudo aqui no Brasil. Então, um medo que eles tinham de degringolar a república era que os interesses privados se sobressaíssem em relação ao bem público, que era perfeitamente possível de acontecer, ou que os dirigentes pensassem em si próprios, ao invés de serem delegados do povo, que eles pensassem só nos seus interesses pessoais. E então era uma preocupação muito grande deles em criar um sistema de freios e contrapesos, em inglês é check and balances, para que esses interesses individualistas fossem contidos e o interesse do povo fosse garantido e o arbítrio do Estado fosse contido e a descentralização, a distribuição do poder fosse garantida. Então, eles encontram algumas fórmulas de funcionamento da República que vão ter impacto direto no que a gente construiu hoje, que a gente entende por República hoje. Então, um dos freios e contrapesos mais importantes é a ideia de que a soberania tinha que estar no parlamento. Isso vinha lá desde Roma. O Senado era o órgão soberano. Então, você tem a teoria dos três poderes, que veio de Montesquieu, que, por sua vez, é uma adaptação da teoria dos três poderes de John Locke. John Locke falava em 4 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, e o confederativo. O confederativo era aquele que cuidava das relações exteriores. O que Montesquieu faz com a teoria de Locke? Ele coloca a questão das relações exteriores dentro do próprio executivo. Deu no que deu, né? A gente tem esse ministro aí das relações exteriores que dá a maior vergonha para nós, mas é indicado pelo presidente, pertence ao executivo. Então, nos três poderes, entre os três poderes, o poder soberano nas democracias republicanas é sempre o legislativo, cuja sede é o parlamento. E esse parlamento ele foi imaginado como bicameral. Claro que eles tiram isso da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns da Inglaterra, com algumas diferenciações, porque a Câmara dos Lordes da Inglaterra praticamente não vale nada, é toda esvaziada politicamente. Né? Quem tem força mesmo é a Câmara dos Comuns. Eles pensam um modelo diferente.
A Câmara seria numerosa e proporcional ao número de habitantes de cada unidade federada. E o Senado seria em menor número, onde cada unidade federada era representada de forma homogênea e não proporcional ao número de habitantes que cada estado tem. Então, estados muito populosos têm muito deputado, mas têm o mesmo número de senadores do que estados esvaziados populacionalmente. O número de senadores é sempre igual, o número de deputados é sempre proporcional. Então, isso causa uma diferença, um contrapeso. A outra diferença é que a Câmara, para você entrar na Câmara, você pode ser mais jovem. Para você entrar no Senado, você precisa ser mais velho. Então, o Senado tende a ser mais conservador que a Câmara, porque se parte do pressuposto, quanto mais velha a gente fica, mais conservador a gente se torna. O que, na prática, nem para todo mundo isso funciona. Tem muitos jovens conservadores e tem muitos idosos maluquinhos. Então, mas do princípio geral é esse. Então, você tem um equilíbrio entre conservadorismo e mudança, também nas duas câmaras. E você tem também uma divisão do poder por meio do federalismo, principalmente porque eram estados muito grandes geograficamente, no caso dos Estados Unidos. Já havia experiências federais na França, na Suíça, mas não numa região geográfica tão grande quanto nos Estados Unidos. Então, eles bolaram um federalismo próprio para grandes tensões territoriais, onde esse bicameralismo funcionaria também nos estados e também nos municípios. Quer dizer, era possível você ter Senado estadual, ou você ter dentro do município a divisão dos três poderes. Os três poderes tinham que estar concentrados na federação, nos estados e no município, previa autonomia municipal, previa autonomia dos estados, que existe até hoje lá, são super autônomos, né? E a ideia, além do federalismo e do bicameralismo, é você conter facções em prol da construção de um consenso, porque estabilidade vem da orquestração dos interesses, da busca do consenso, da resolução dos conflitos. Então, era preciso evitar facções muito radicais e trabalhar em torno de uma sociedade civil organizada, né? Então, um dos requisitos básicos do modelo republicano americano, estadunidense, era você também ter uma cultura cívica. O que é a cultura cívica? Uma cultura associativa plena. A sociedade ela tinha que se organizar em diversas associações de interesse, né? Desde associações de defesa do interesse do trabalho, como associação de defesa de interesse do seu bairro, de sua comunidade. Então, a sociedade de organizações religiosas, a sociedade tinha que se organizar, se dividir em diferentes corporações, em diferentes associações, porque isso geraria uma cultura cívica que era a garantia da República, era o contrapeso ao despotismo do Estado. Toda vez que esse Estado ousasse romper fronteiras, romper com o poder popular, você tinha uma sociedade civil suficientemente organizada em associações civis, em partidos políticos, em sindicatos, para impedir que essa república fosse, de alguma forma, degringolada, fosse ameaçada. Bom, essa é a fonte dos Estados Unidos, que a gente percebe que a gente herdou muita coisa. Uma outra fonte inspiradora muito importante foi o modelo republicano francês, que é um pouco diferente, porque ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais Rousseau do que Locke, né? Os Estados Unidos tendem a ter uma inspiração mais de Locke e a França, naturalmente, de Rousseau. Então, há um princípio fundamental na teoria russoniana, que é diferente dos teóricos anglo-saxões, que é a ideia da vontade geral em Rousseau. Para Rousseau, uma república deve ser a expressão da vontade geral. Mas o que é a vontade geral? A vontade geral não é a vontade da maioria, como é em Locke, como vai ser nos Estados Unidos. A vontade geral é a soma das diferenças individuais. Olha que coisa legal. Porque quando a vontade geral é a vontade da maioria, a minoria é sempre derrotada. Então, se você não tem políticas de garantia dos direitos da minoria, vira uma ditadura da maioria sobre a minoria. É o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Mas quando você tem a vontade geral composta da soma entre as diferenças, isso é mera construção do consenso, porque o consenso vem das diferenças que nós temos, e não do voto de uma maioria sobre uma minoria.
mas a gente equacionar as nossas diferenças. Se a gente consegue equacionar nossas diferenças, a gente tem uma vontade geral, e a estabilidade vem como resultado imediato disso. Mas a França tem um legado importante, né, que é a ideia de que o governo ele é ocupado por um grupo pequeno, quer dizer, não tem jeito de todo mundo ocupar o governo, então o governo é uma república, é sempre aristocrática, ela é governada por um grupo, só que esse grupo deve ser o delegado da vontade geral, da vontade, da soma das diferenças entre os indivíduos. Então, uma Assembleia Nacional, o parlamento francês, não é uma luta entre indivíduos ou uma disputa entre corporações, como imaginam os americanos que ocorreria. Né? Uma Assembleia Nacional ela é a expressão da vontade coletiva. Então, é muito interessante quando a gente vê um deputado americano, não sei se vocês lembram daquela série House of Cards, né? que falava sobre a política americana. Um deputado americano, ele é delegado de algum grupo corporativo. Não sei se vocês lembram aquela cena que eles iam votar uma emenda educacional e o personagem principal lá, o Kevin Spacey, recebe lá o sindicato, o líder sindical do setor da educação. E os lobbies que o setor educacional fazia sobre o Congresso. E os congressistas tinham que ouvir esses lobistas. Lá o lobby é institucionalizado, então você tem que ouvir os diferentes grupos corporativos e decidir você é um delegado daquele grupo corporativo. Na França, não, a ideia é de vontade geral. Um deputado, ele é o deputado do povo francês, ele não é deputado de um grupo corporativo. Isso na teoria, né? Não quer dizer que nem sempre funciona. Mas a ideia que está por trás é que os representantes são representantes do povo como um todo, e não de grupos corporativos em disputa. Né? E esse grupo é pequeno, ele é aristocrático, ele supõe que ele saiba mais, ele tem mais condição de interpretar a vontade dos eleitores e votar a partir da vontade desses eleitores. Né? E o Estado ele tem um protagonismo muito grande no modelo francês, né, de que o Estado reconhece o seu papel no combate à desigualdade. Né? Então, o Estado é o fiador da igualdade, e não só da liberdade, como é no caso dos americanos. Né? O Estado é um fiador do direito cidadão e ele tem que ajudar, né, incentivar para que o cidadão se organize, defenda os seus direitos e tenha os direitos protegidos, e o Estado deve inibir a manifestação do direito individual, que é sempre prejudicial, é sempre um risco à sociedade como um todo. Então, cabe ao Estado combater privilégios, garantir igualdade de oportunidades, o que não seria uma tarefa para o modelo norte-americano. Bom, esses são os modelos. Agora nós vamos chegar na nossa terceira e última parte, né, que é a questão do Brasil, de que forma a gente importa esses modelos e como a gente construiu a nossa república com base nesses modelos. Bom, assim que a discussão da república chegou no Brasil, isso muito antes do movimento republicano, já no próprio Império, né, há propostas republicanas lá, né, a monarquia não, o conceito de monarquia não era oposto ao conceito de república. Né, em meados do século XIX, a turma aqui que estuda a história dos iberoconceitos, né, o Ivo Koser, o Christian Lynch, né, eles quando eles fazem a genealogia do conceito de república, eles destacam que república significava democracia e monarquia significava despotismo. A visão que se tinha, sobretudo do movimento republicano, que começa a partir de 1870, em que a nossa república, em função do poder moderador, era uma república despótica, era uma república de tiranos, o rei era um tirano. Então, república era sinônimo de democracia, porque era oposição à monarquia tirânica. Tanto é que no Manifesto de 1870 só aparece a palavra república no início, Manifesto Republicano, e no final também aparece lá jogada. Né? O que se fala o tempo todo no Manifesto Republicano é soberania popular. Qual a proposta? A proposta não é a república, a proposta é a soberania popular, que é vista como sinônimo da república, que é exatamente a visão que os americanos tinham, de que república era sinônimo de democracia. É o que nós tínhamos também, né? É o mesmo significado. Então, por isso que a palavra aparece pouco. Mas, enfim, a nossa república é proclamada por meio de um golpe civil-militar, em que se associam os setores da elite civil,
muito influenciado por esses dois modelos, dos Estados Unidos e da França, elabora uma Constituição que vai buscar também seus fundamentos na experiência republicana e federalista dos argentinos, que entre nós aqui na América Latina eram os mais desenvolvidos, e a gente vai e estabelece a nossa república federalista, bicameral, naquele modelinho bem norte-americano mesmo, com aqueles freios e contrapesos, com estados autônomos, com 3 poderes, né? Acaba o poder moderador. Então, você tem aquela tripartição dos poderes certinha, os mesmos freios e contrapesos são aplicados, a ideia de vontade geral do discurso existe, né? De uma aristocracia governando, que isso veio da República Francesa, e a ideia de que o parlamento não deve ser uma luta entre indivíduos, mas deve ser o espelho da vontade geral, isso vem dos franceses, e tudo corria relativamente bem, até que esse modelo entra em crise, e vai entrar em crise nos anos 20 e nos anos 30, em 1920 e 1930, em que esse modelo vai sofrer ameaças. A República, pela primeira vez, vai ser questionada, né? Primeiro, começa a se criticar que o federalismo não deu certo. Não deu certo porque você tinha estados muito poderosos contra estados muito fracos. E dentro desses estados predominavam oligarquias, que eram verdadeiros clãs a defenderem interesses familiares e de seus amigos da família, sem pensar na vontade geral, sem pensar no interesse nacional. Então, nos anos 20, nos anos 30, começa a denunciar que a nossa república não tinha dado certo. Por quê? Porque a vontade geral não estava sendo obedecida. Porque o parlamento era um conjunto de representantes de feudos políticos, de oligarquias regionais, que queriam o seu próprio bem. Então, a gente não conseguia formar uma nação, porque nós tínhamos uma sociedade totalmente insolidária. A sociedade brasileira não conseguia se organizar, não conseguia exercer a cidadania. A gente não se preocupava com a ideia de uma nação brasileira. Cada um estava preocupado com o seu próprio umbigo, e o seu umbigo é a sua oligarquia. E o parlamento é ocupado por bacharéis que não entendem nada de política e ficam ali defendendo interesses de suas oligarquias regionais. Então, é uma crítica ao federalismo, uma desqualificação do parlamento, uma crítica ao liberalismo, por quê? Porque o Estado não faz nada pelo povo, o Estado é mínimo, o povo está em dificuldade. Então, uma crítica ao liberalismo, tanto ao liberalismo econômico quanto ao liberalismo político, e uma defesa de se criar uma identidade nacional. Então, o nacionalismo surge como uma força a mobilizar grupos. Claro que esses grupos são grupos autoritários. De quem nós estamos falando? De que esse discurso do insolidarismo? De Oliveira Viana, que foi o nosso teórico autoritário que publicou nos anos 20. Alberto Torres, que havia publicado ainda na década de 10. Francisco Campos, que escreveu também na década de 20. O próprio Plínio Salgado, pai do integralismo, também vai publicar nos anos 20. Também compartilha essa ideia nacionalista. Em geral, não são todos, mas alguns têm muita saudade da monarquia. Então, quando eles escrevem sobre a monarquia, eles elogiam o rei, né? E é o momento, nos anos 20, em que os restos mortais do imperador e da família real voltam para o Rio, e o povo é mobilizado a receber aqueles restos mortais como se fosse uma comemoração do retorno da monarquia brasileira. Então, a República realmente está em crise. Uma crise que resulta na Revolução de 30. O que é a Revolução de 30? É um golpe de Estado para afastar os oligarquias do poder e para colocar essa pauta na prática, que vai demorar um pouco. Quer dizer, entre 30 e 37 é um período de disputa de vários grupos que são críticos à República Oligárquica, mas também há representantes dos grupos oligárquicos que estão ali querendo manter as coisas como estavam antes. As mudanças, de fato, só ocorrem em 37, com o golpe do Estado Novo. Porque aí você põe fim ao federalismo, você fecha o parlamento, você estabelece um regime autoritário e nacionalista, você fecha a competição partidária e você coloca em prática o projeto que havia sido formulado nos anos 20 e nos anos 30. Quer dizer, você passa a ter uma república, passa de uma república oligárquica para uma república autoritária, com representação corporativa e totalmente antiliberal. Bom, o Estado Novo surgiu
por um golpe e vai terminar por outro golpe. É uma sucessão de golpes, a gente vai observando. Então, com a vitória dos aliados, né, na Segunda Guerra Mundial, e aí, antes disso, com a entrada no Brasil na guerra ao lado dos aliados, em 42, há uma articulação já de crise do Estado Novo que leva ao golpe, que vai depor Getúlio Vargas, que vai inaugurar, ou reinaugurar, para aqueles que acham que as sementes da democracia liberal já estavam na velha república, então vai reinaugurar o movimento democrático no pós-45, no contexto do pós-guerra. Essa nossa primeira experiência de república democrática de massas é uma retomada daqueles princípios norte-americanos todos, e também da Terceira República Francesa. Porque você tem um parlamento forte, você tem uma sociedade civil organizada, não só em partidos políticos, mas como em federações sindicais, em sindicatos, na sociedade civil organizada. Você tem um retorno da autonomia sindical, você tem divisões ideológicas muito claras, né, com os trabalhistas, que estavam ali mais à esquerda, com os liberais conservadores reunidos na UDN, né, os comunistas, que, embora estejam na clandestinidade, eles existem, né, estão ali se organizando, e o trabalhismo como um projeto, sempre visto pelas elites como uma ameaça, o PSD, que era um partido mais de centro, né, que tentava aglomerar o que a gente chama de centro político, e as coisas caminhavam, claro, não tão tranquilamente, nem sempre com estabilidade, com ameaças sucessivas de golpe, como foi o golpe de 54, né? Depois o de 55, uma tentativa de golpe de 55, que impede que eles tentarem impedir a posse do JK, a tentativa de golpe, quando o Jânio renuncia, né, do golpe sobre o Jango, e, por fim, o golpe sobre o Jango, em 64, que instituiu a ditadura militar brasileira. Era a nossa segunda ditadura, mas diferente da primeira. A primeira era uma ditadura civil, onde você tinha um líder político, César, né, que era o Vargas, e você passa a ter um conjunto de indivíduos totalmente sem carisma e militares, né, que acabam interrompendo a democracia durante um longo período. Bom, avançando mais, né, chega os anos 80, né, a partir da anistia, 79, o processo de redemocratização, que se inicia, né, chamada de extensão, em 74, a gente vai retomando aos poucos aí o caminho da República Liberal Democrática, que é aquela que nos inspirou desde a fundação. E isso começa por meio de uma ampla mobilização da sociedade civil, né, o chamado novo sindicalismo, os trabalhadores bastante organizados lá no ABC, e também entre os funcionários públicos. A igreja também, que é uma instituição que se mobiliza muito com as suas comunidades, a Igreja Católica, com as suas comunidades eclesiais de base, com a Pastoral da Terra, organizando o povo rural. O Cine, né, que reunia as missões indígenas, de mobilização dos grupos indígenas. Toda a mobilização que houve em torno de uma nova Constituição brasileira na década de 80. Eu participei disso, né, porque eu sou dessa geração. Então, foram organizados diversos grupos de intervenção popular sobre a Constituição de 88, então pessoas que se articulavam na defesa do patrimônio histórico, na defesa dos índios, na defesa do meio ambiente, numa política antirracista, na defesa da mulher. Então, esses grupos identitários que hoje parecem fortes para nós, eles vêm se organizando lá desde o iniciozinho da década de 80. E um pluripartidarismo, né, em substituição ao bipartidarismo, a Arena MDB do regime militar, abriu-se a porteira, inúmeros partidos políticos foram sendo criados, e, de alguma forma, isso gerou alguns problemas. Por exemplo, no início da redemocratização, nós tínhamos aí 5, 6 partidos. Depois, já no governo FHC, a gente chega a 13, 14 partidos. No governo Lula, para 23, 24 partidos. E, atualmente, a gente tem mais de 30 partidos. Quer dizer, isso não é partido, isso é sigla partidária, é diferente de partido. Isso vai dar origem à necessidade, a uma crise governamental, né, que nenhum presidente eleito consegue governar, porque você não consegue maioria. Né? Aí você tem que praticar aquilo que o Sérgio Abrantes vai chamar, né, de presidencialismo de coalizão, uma expressão que ele criou,
para identificar essa relação do presidente da República totalmente submetida a acordos espúrios dentro do Congresso, porque não há partidos fortes, não tem como ele construir alianças programáticas, né? Ele tem que construir alianças de interesses totalmente partilhados, né, difíceis de serem agregados e que não são nada republicanos, não tem nada a ver com a virtude cívica, né? Então, isso evolui. Quer dizer, a década de 80 ela é muito legal, tirando a estética dos mullets e aquelas roupas coloridas, que eu cheguei a usar naturalmente, porque era jovem nesse período, mas você tem uma música muito boa e tem uma sociedade civil muito bem organizada, muito mobilizada. E tem uma constituinte super legal, super cidadã, né? Eu me lembro que o discurso de Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Constituinte, do PMDB, o discurso que ele faz, quando ele entrega a Constituição ao povo, é um discurso muito legal, porque ele é fundador da nova república. Ele diz assim, eu tenho nojo da ditadura. Né? Ele desconstrói a ditadura, ele desconstrói os militares. É um discurso que a gente tinha que estar ouvindo há 30 anos, sem parar. Porque o Brasil, ao contrário, por exemplo, de Portugal, em que rompeu a ditadura salazarista, depois de Marcelo Caetano, com uma revolução, em 74, que foi a Revolução dos Cravos, é fácil, com a revolução, você reconstruir a democracia, porque você mata a ditadura, né? Você mata a ditadura, com a força do povo na rua. A nossa transição, como foi uma transição muito negociada, muito conciliada, uma anistia que poupou os militares, que não investigou a tortura, aí ela é muito difícil de ser mantida, essa democracia que é resultante desse consenso. Então, nós nos tornamos, já caminhando para o nosso fim aí, com uma democracia que hoje vive uma das suas mais profundas crises, né? E não é uma crise que se deve somente à nossa experiência republicana, mas se deve também a um contexto internacional. O próprio Estados Unidos, né, daqueles pais fundadores, virou uma república antidemocrática, ameaçada o tempo todo pelo Trump. Imagine aqui, né, o que aconteceria conosco, o que acontece conosco, pobres mortais. Então, nós temos, tudo começou com um distanciamento do governo em relação à vontade popular, uma desmobilização muito grande da sociedade civil, quer dizer, essa cultura associativa que é fundamental ao bem-estar da democracia, ela foi prejudicada com a proliferação de movimentos identitários e a fragilização do movimento sindical, não só em função das novas leis trabalhistas, mas em função do próprio processo de desindustrialização que a gente viveu. Então, a gente tem uma classe operária hoje que não é 10% da classe trabalhadora brasileira, então uma desmobilização muito grande do movimento sindical. O lawfare, né, que é a perseguição política às esquerdas por meio de um judiciário totalmente aparelhado politicamente, a demonização das esquerdas, a presença da internet, das mídias sociais, de seus respectivos algoritmos, a interferirem sobre a vontade popular, né, sobre o processo decisório do povo. Enfim, são crises muito, muito fortes, né, a ameaçar a nossa democracia. Eu sempre gosto de falar, democracia é uma planta, mas ela não é uma suculenta, ela é uma orquídea. Porque uma suculenta, quem planta sabe disso, ou um cactus, você joga num vaso furado, põe no sol, larga para lá, esquece que ela existe, e molha uma vez por semana, ela está sempre lá bonita, sorrindo para você. Agora, uma orquídea, não. Você tem que colocar na sombra, com claridade, molhar um dia sim, um dia não, hora ela dá flor, quando ela quer, ela não dá flor. Então, democracia tem que ser cuidada. Ela é uma orquídea, tem que ser cuidada. Ela não pode ser julgada para lá. E nós julgamos para lá a nossa democracia. Nós a abandonamos. Então, entramos numa crise muito grande. Está tudo perdido? Né? Não está tudo perdido. Quero aqui dar uma mensagem otimista. Né? Nós temos que continuar vigiando, nós temos que continuar resistindo, nós temos que continuar em luta.
A gente lutou, nossa geração lutou tanto nos anos 80 contra a ditadura militar e a favor de uma democracia cidadã, essa tarefa, estamos junto com vocês, mas é mais de vocês, né? É mais da geração de vocês. Claro que a gente está junto, a gente não morreu ainda, a gente está junto com vocês. Mas é uma tarefa, um desafio muito grande para a geração de vocês, para nós que estamos aqui, que implica em resistência constante, mobilização constante e crença de que isso passa, né? A gente, como historiador, sabe, regimes passam. E é por isso que a gente tem que continuar lutando, continuar estudando história, ensinando história, para que a gente faça essa orquídea crescer novamente. Obrigada a todos e a todas, estou à disposição de vocês para qualquer pergunta, ou sugestão, ou comentário. Então, gente, a gente tá tendo um probleminha que nem todo mundo está conseguindo entrar no link, mas depois a gente já está resolvendo esse problema. Mas aí as pessoas que conseguiram entrar conseguiram mandar algumas perguntas para a gente, Cláudia. Beleza. Aí agora eu vou ler para você algumas perguntas. A primeira é do Marcelo Souza. Ele fala assim: uma vez que a República conceitualmente é aquilo que pertence ao povo e tem como objetivo atender às suas necessidades, olhando para as últimas eleições presidenciais e seus reflexos negativos, podemos deduzir que a grande maioria dos eleitores brasileiros ainda amarga a falta de educação política, logo de virtude cívica? É para responder agora ou responder em Então, conjunto? você prefere que eu faça um bloco de 3 perguntas ou você prefere responder uma por uma? Vocês que sabem. Tá, então vou mandar a próxima, que é do Arthur Fredo. Cláudia, é possível afirmar uma relação entre a decadência da coisa pública e a ascensão do neoliberalismo? E a próxima é da Lília Guimarães. Desde 30 anos de república, qual foi a maior conquista da população? Já que nela o povo participaria dando informações de suas necessidades. Qual é a área que consegue avançar em nosso país em maior escala? E aí você pode responder essas 3 e depois a gente faz mais um bloco e, caso haja necessidade, a gente abre mais um. Beleza, então vamos lá. Obrigado pelas questões, né? Primeiro do Marcelo, né? Falta virtude cívica no Brasil? Acho que falta, mas não é uma coisa de que que não fosse possível a gente conquistar, que é uma coisa que não nos pertence. Que tem um discurso, Marcelo, que me incomoda muito, é o discurso de desqualificação da população brasileira quando ela vota em candidatos horríveis. Por exemplo, como chamar os eleitores de Bolsonaro de gado? Não tem gado, é a população brasileira, o povo brasileiro é esse. Né? Esse é o povo brasileiro. A parcela do povo brasileiro que tem comportamentos autoritários, quase que fascistas, preconceituosos, ela está longe de ser a maioria. Está longe de ser a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro é gente simples, gente boa, que tem cultura cívica, poderia ter mais. Poderia ter mais. Se houvesse também, lembra lá que os americanos falam, os franceses falam, que o Estado tem que ser o provedor, ele tem que investir na organização popular, ele tem que fortalecer o povo, ajudar no fortalecimento do povo para que o povo resista. Então, falta esse papel do Estado. Né? A esquerda teve muitos anos no poder, muitos anos. O que a gente fez, né, para organizar a população, para criar um espírito crítico na população, para aumentar a nossa cultura cívica? Então, acho que falta sim, falta uma educação de qualidade, mas isso não é um imperativo, isso não é. A gente não está fadado ao fracasso. Né? A gente não tem uma república que nunca foi, que nunca. Eu discordo da tese do Zé Murilo, de que nós temos uma república de cidadania, né? Que a república que não deu certo, que foi um fracasso. Não, nós temos que acreditar no povo brasileiro, no potencial do povo brasileiro, e um pouco de investimento que a gente dá se mobiliza. Eu lembro na década de 80, como foi forte a mobilização social, que havia ali um incentivo muito grande por parte de uma coalizão de partidos políticos, né? Ali se formou efetivamente uma frente pró-democracia, que enchia as ruas, né? Os comícios das diretas foram comícios muito lotados de pessoas, né? Que mobilizou muita sociedade civil, mobilizou os meios de comunicação, e a sociedade civil se organizou em torno de projetos
e que foram totalmente vitoriosos, né? As derrotas foram pequenas, realmente uma Constituição que tem sido desmontada ao longo do tempo, mas ela é uma Constituição cidadã. Então, eu acho que a gente não pode perder a crença no povo brasileiro, não pode, né? Falta cultura cívica? Falta, mas a gente não está fadado. Nós não somos um povo corrupto, nós não somos gado, nós não somos fascistas, né? Nós somos um povo que a maioria quer apenas viver bem, né? Curtir a sua vida e ter uma política decente, né? Ter representantes decentes aí. A segunda questão do Arthur, né? Se a nossa decadência pública tem a ver com o neoliberalismo. Olha, acho que sim. No caso brasileiro, o neoliberalismo foi muito cruel, né? Principalmente com os pobres, né? Houve uma ampliação muito grande das desigualdades, e você, quando tem aumento da miséria, então, quando você tem dificuldade de sobreviver, qual o tempo que você tem para pensar em virtude cívica, para pensar em cultura associativa, para cobrar de deputados e senadores algumas decisões? Então, o neoliberalismo empobreceu, além de destruir a nossa economia, empobreceu o povo brasileiro e empobreceu a qualidade da nossa educação. E foi apoiado pelas mídias, né, pela grande imprensa, né, que acaba construindo uma opinião pública que vai contra esse processo de mobilização, que vai contra a cultura associativa. Eu acho que foi uma combinação ruim. Agora, não era determinante, a economia não determina a política, né? Nós tivemos países como a Inglaterra, ou os Estados Unidos, com o Reagan, a Inglaterra com Margaret Thatcher, que foram experiências neoliberais e que a democracia ali não entrou em decadência, né? Então, uma coisa... Aqui foi uma combinação ruim, mas em cada sociedade eu entendo que tenha sido de uma forma diferente. Bom, e a outra pergunta, são 30 anos de república, qual o nosso maior avanço? Essa pergunta é muito difícil, né, de ser respondida. Primeiro que nós não temos só, nós temos 130 anos de república, né? Qual foi o nosso maior avanço? Talvez, eu acredito que foi a construção de um Estado social, que se deu aí nos anos 30, né, teve a maior intervenção do Estado da economia e a criação de um modelo de bem-estar social que deu origem a direitos trabalhistas, que deu origem ao nosso SUS, que deu origem à nossa educação pública, que deu origem às universidades públicas. Então, nós tivemos, em cada fase da República, um investimento nesse estado de bem-estar social. Para mim, isso foi o maior ganho, assim, que eu penso de imediato na minha cabeça, foi o maior ganho da República. Porque não existe República sem liberdade, não existe república sem um mínimo de igualdade social, né? Não quer dizer que só existe república no socialismo, não, longe disso. As experiências históricas que a gente teve apontaram o contrário. Mas existe república, é difícil haver uma república dentro do que significa república com tanta desigualdade, com tanta miséria, com o povo passando fome e com a discriminação racial, né, que é absurda no Brasil, a discriminação da mulher, a homofobia. Então, nós temos uma série de problemas aí civilizatórios que a gente tem que resolver, que a República não resolveu. Mas, para mim, o maior ganho foi esse estado de bem-estar social. Não chega a ser um welfare state, lá na Inglaterra, mas que, comparando com outros países da América, até mesmo com os Estados Unidos, foi um progresso grande, eu vejo como um progresso. É isso, Miguel? Miguel? Só um minuto que a Gabi está me colocando de volta. Nesse próximo bloco eu vou fazer 4 perguntas, porque são as últimas 4 perguntas que chegou até então, tá bom? Beleza. A primeira é do Velder Santos. Professora, pode indicar bibliografias para melhor compreensão dos aspectos político-social durante a Primeira República no Brasil? Obrigado. A próxima é do Luiz Santos. Cláudia, é possível afirmar uma relação entre a decadência da coisa pública e a ascensão do neoliberalismo? Essa já foi feita. A próxima é do Salomão. Ah, sim, eu acho que deve ter chegado 2 vezes aqui. A próxima é do Salomão Inácio. É possível uma reforma política para diminuir a influência do
presidencialismo de coalizão? Qual seria o modelo bom, entre aspas, para dar cabo a esse modelo de fazer política no Brasil? E a próxima é do Marcelo Souza. No caso, são 3, então, é porque eu me copiei a mais aqui. Marcelo Souza pergunta: observando países como Estados Unidos, Hungria, Bielorrússia e o Brasil, é correto afirmar que a crise republicana nestes países é produzida também do esvaziamento de seu conceito elementar? E aí, gente, enquanto a Cláudia responde essas perguntas, a gente vai continuar deixando o chat aberto para caso tenha mais perguntas. Tá bom, Cláudia? Pode responder. Tá ótimo. Então vamos lá, né? Primeira do Helder Santos, né? Olha, a bibliografia de Primeira República é bem ampla, Helder. Se você quiser, você manda um e-mail, eu te passo. Mas, assim, é muita coisa, entendeu? Depende do tema que você quer. Se for política, federalismo, movimento republicano, é uma coisa. Se for movimentos sociais, sindicalismo, mundos do trabalho, é outra. História da saúde, história da doença, é outra. Música, movimentos sociais, arte, né, cultura, economia, cafeicultura, borracha, algodão. Então, por isso tem uma infinidade, né? Eu tenho uma biblioteca aqui grande, a maior parte dela é de Primeira República, que é a minha especialidade. Então, eu me disponho que você pegue o meu e-mail, claudia.viscardi@fjf.br, e eu te passo, de acordo com o seu interesse, essa bibliografia. O que eu queria destacar aqui, há uma bibliografia tradicional das décadas de 70 e 80, que foi muito feita por... obrigado, Gabriela. Que foi muito feita por cientistas políticos e que, às vezes, falta uma fundamentação empírica. Mas, posterior a esse período, surgiu um enorme número de pesquisadores de várias regiões do país, então... e esses historiadores fazem uma pesquisa com um conteúdo empírico muito forte e uma abordagem aí bastante renovada, né, envolvendo aí a cultura, a influência da antropologia. Então, tem muito material aí, dependendo do seu interesse, você me procura que eu te passo, tá bom? Ou você faz a disciplina República 1 comigo, que você vai ter acesso a essa bibliografia. Sobre o Salomão, né? O presidencialismo de coalizão e a reforma política. Ora, é urgente a reforma política no Brasil, é urgente. Não acredito que ela vá ocorrer. É urgente porque nenhuma democracia se sustenta com tantas siglas partidárias. Uma democracia, principalmente essa que a gente vive, que tem uma crise de representação muito grande, o povo não enxerga no Congresso, nos deputados e nos senadores, seus delegados, né, eles não vê nem o presidente da República como delegado de seu interesse. Essa é uma crise muito grande, é a crise da representação. E isso tem a ver, sim, com os nossos políticos, claro, mas tem a ver com a nossa formatação institucional, com esse grande número de partidos. Então, eu acho que uma reforma partidária que crie cláusula de barreira, já começamos, né, com as primeiras cláusulas de barreira, vai ter impacto, mas não bastava isso. Eu acho que tinha que ser uma reforma política mais profunda, que pensasse na redução, numa maior redução do número de partidos, que controlasse mais a propaganda política nas mídias sociais, combatendo os fake news de alguma forma e regulamentando a produção desses algoritmos, porque quem viu Dilemas na Rede, né, ou já viu outros documentários sobre a Cambridge Analytics, a gente vê que o nosso potencial de escolha de candidato está sendo cada vez mais reduzido, né? A gente está na mão dos mercados das grandes empresas, que na verdade é uma só, né? Facebook, WhatsApp, né? Google, e a gente fica na mão dessas empresas e o nosso potencial de resposta política, de intervenção, está muito reduzido. Eu acho que a realização de consultas populares também, referendos e plebiscitos, né, até o recall presidencial, para a gente ficar evitando o impeachment como solução para as nossas crises políticas, né, a ideia de você ter um plebiscito de vez em quando para fazer um recall, até uma discussão sobre o parlamentarismo ou do semipresidencialismo, há inúmeras propostas sendo debatidas, né, que estão aí no palco, né? Eu sou uma pessoa parlamentarista, defendo parlamentarismo, mas
mas é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Eu acho que a proliferação das consultas populares através do exercício direto da democracia, que é perfeitamente possível agora, em função das redes sociais, né? Antes era impossível, ficava muito difícil, né? Não era impossível, era difícil, mas hoje você fazer um referendo, uma consulta popular, é uma coisa à toa que você faz rapidamente, né? E uma reorganização partidária, a discussão do voto facultativo ou não, da redução do número de partidos, né, da ampliação das cláusulas de barreira, do tipo de voto, né, se é o distrital, não, não aquelas propostas que tiveram na pauta uns anos atrás. Mas eu acho que são caminhos urgentes que podem contribuir com o amadurecimento da nossa democracia. Mas não basta mudar o modelo institucional, sabe? Eu acho que, nesse contexto internacional, fica muito difícil a gente ser diferente do mundo inteiro, né? A democracia está em crise. Esse tipo de liderança autoritária, que é chamada por alguns autores de lideranças populistas, ou neopopulistas, isso tem sido uma realidade com a qual a gente se defronta, né? E que é difícil que as instituições segurem, né, esse tipo de liderança. Mas temos que mudar, né? Temos que começar a discutir. A gente não vai conseguir tudo de uma vez, mas pode conseguir uma parte disso, né? Aí eu já entro na pergunta do Marcelo, né? Se essas experiências autoritárias da Hungria, da Bielorrússia, dos Estados Unidos, do próprio Brasil, Venezuela, uma série aí de México, né? Índia, uma onda de extrema-direita aí no poder que está crescendo, né? Está crescendo, está forte. Isso é o esvaziamento do Conselho de República? Claro, totalmente, um esvaziamento completo, porque é o oposto da República. República é o bem do povo, é a ideia de um parlamento soberano, de instituições fortes, das virtudes cívicas, da cultura associativa, do predomínio da vontade geral, da divisão dos poderes, do bicameralismo. Então, por exemplo, o Orbán, na Hungria, esvaziou as universidades, praticamente fechou o parlamento, está governando a revelia do parlamento. Na Turquia também, né? Então, nós estamos vivendo um período de esvaziamento da República como um todo, né? Da República e da democracia, né? Porque hoje em dia, né, você chama os períodos autoritários de repúblicas, porque república não é mais sinônimo de democracia como era antes. Mas os fundamentos da república, que é a cultura cívica, a vontade coletiva, o bem comum, eles estão se rompendo, e se rompem sempre em regimes autoritários, embora regimes autoritários continuem sendo qualificados como regimes republicanos. É isto, Miguel. Podemos ir à frente se tiver mais questões. Chegou mais 3 perguntas e assim a gente termina esse bloco das perguntas. Primeiro, da Thalita Campos, ela fez 2 perguntas. A primeira é: com o cenário da política atual, podemos dizer que estamos próximos de uma ditadura? E a outra pergunta que ela fez é: no que toca ao papel dos 3 poderes, atualmente podemos dizer que a Constituição está sendo negligenciada? E a terceira pergunta é da Lilian Guimarães. Na sua opinião, as manifestações populacionais, ainda assim, nos tempos de hoje, podem ainda trazer consequências para o povo, como na década de 80? Ok. Primeira da Thalita, né? Estamos próximos de uma ditadura? Eu não sou mãe de Iná, Thalita, nem mãe Cláudia. É sempre um risco, é aquilo que eu falei, a democracia não é uma suculenta. Se a gente deixar, corre o risco. Eu acho que nós já conseguimos travar, né? Eu acho não, estava na imprensa, né? Nós conseguimos impedir um golpe do Bolsonaro, uma tentativa do golpe do Bolsonaro, quando ele quis fechar o STF, uma conversa que vazou, saiu publicada na revista Piauí, né, que ele pensou em invadir o STF quando o ministro Celso de Mello ia requisitar o seu celular, aí ele quis dar um golpe e ele foi freado. Quer dizer, a democracia e a república, ela criou um sistema de freios e contrapesos, que são as nossas instituições, que são os 3 poderes organizados, e a gente tem conseguido frear.
Eu acho que não fossem eles, né, eles já tinham conseguido golpear a democracia. A gente já estaria vivendo numa ditadura. Eu acho difícil, pela falta de apoio político do Bolsonaro. É muito difícil você articular um golpe sem o apoio do Congresso, sem o apoio do Supremo e sem o apoio popular. É muito difícil. E sem o apoio externo. Eu tenho muita esperança que o Trump não vença as eleições nos Estados Unidos, agora em novembro, porque eu acho que se ele perder, vai haver uma repercussão muito positiva para nós que somos anti-bolsonaristas. Vai ser muito ruim para o governo bolsonarista. Eu acho que isso vai dar uma força para os grupos de oposição. Por outro lado, um caminho importante seria as esquerdas saírem, né, dessa sua divisão e dessa sua apatia e de tentar, né, articular alguma frente, né, que fosse forte e conquistasse alguns espaços de poder. Não foi possível agora para as eleições municipais, que seria uma grande oportunidade. Você vê a esquerda está toda dividida, tanto na nossa cidade como nas principais capitais brasileiras, mas seria importante se a gente conseguisse isso. Então, eu sou otimista, sabe, Thalita? Eu não acho que estejamos próximos da ditadura, não. Eu acho que o pior já passou. Eu acho que o pior do que a ameaça da ditadura é a reeleição de Bolsonaro, porque o sentimento bolsonarista é muito pior do que uma ditadura. Quer dizer, o bolsonarismo é pior do que a ditadura, porque é uma coisa que se entranha dentro da sociedade civil, que se entranha dentro da cultura, que se entranha dentro da intimidade das pessoas. Quer dizer, é um sentimento de desvalorização da democracia, de descrença na política como único meio de mudar a realidade, de desqualificação do nosso parlamento, de desqualificação do nosso meio ambiente, de destruição dos índios, de preconceito racial. Quer dizer, esse sentimento, que eu não acho que é majoritário, ele não pode crescer. E um outro mandato do Bolsonaro pode levar esses movimentos a crescerem e a gente passar períodos aí muito difíceis no futuro. Mas eu acho que nós temos ainda instituições que estão resistindo. Estão fortes? Não, mas estão resistindo por enquanto. Mais porque ele não tem força do que propriamente as esquerdas ou as instituições que tenham força suficiente para barrá-lo. Né? Bom, eu não entendi a segunda pergunta, mas se essa... Não sei se eu entendi. Se eu não responder, a pessoa, por favor, retome a pergunta. Mas a ideia de que a relação entre os três poderes tem negligenciado a Constituição. Bom, a Constituição, está aí, ó, no que toca ao papel dos três poderes, atualmente podemos dizer que a Constituição está sendo negligenciada. Eu acho que houve, assim, está havendo uma hipertrofia do judiciário, né? Eu faço a biografia de um fascista autoritário, um homem muito mau, chamado Francisco Campos, foi ministro da Justiça do Estado Novo. E ele fez quase uma previsão, ele falava assim: o século XIX foi o século dos parlamentos, o século XX foi o século do poder legislativo, o século XX foi o século do poder executivo, de vezes ditaduras, né, com executivos hipertrofiados. E o século XXI será o século do poder judiciário. E ele, como autoritário em defesa do executivo e não gostava do parlamento, ele achava que tinha que frear o poder judiciário. E ele era um jurista, ministro da Justiça. Então, eu acho que na Constituinte de 88, nós acabamos criando algumas estruturas de controle, como o Ministério Público, por exemplo, que se voltaram contra a própria democracia brasileira e a própria nação brasileira. Porque a Operação Lava Jato, que é primeiro começou com o Mensalão, depois com a Operação Lava Jato. Não estou aqui defendendo que o PT seja honesto, nem que a esquerda foi golpeada pela Lava Jato. Eu acho que, claro que eu acredito que tem havido corrupção, tenho certeza,
né, que houve corrupção em alguns quadros do PT, isso aí é indiscutível. O problema é essa associação do lavajatismo com os interesses americanos em detrimento dos interesses nacionalistas brasileiros e o excesso de poder que o judiciário teve, que o Ministério Público teve, que causou um desequilíbrio na relação entre os três poderes, principalmente porque o judiciário se politizou muito, né? E isso coloca em risco o equilíbrio, de fato, entre os três poderes. Por outro lado, não fosse o judiciário, algumas conquistas que a gente entende como civilizatórias não teriam acontecido. Por exemplo, a permissão do aborto do anencefalo, o casamento homossexual, foram decisões da Suprema Corte, a revelia dos interesses do povo brasileiro. Porque se a gente fosse colocar para votar, certamente nós teríamos um povo brasileiro contrário ao aborto por estupro, contrário ao aborto das crianças anencéfalas, contrário ao casamento gay. Então, acho que algumas conquistas, inclusive assim, barrar algumas ações autoritárias dos governos, então, acho que algumas conquistas importantes estão sendo resguardadas pelo judiciário, apesar dessa politização do judiciário que tem causado um certo desequilíbrio em nossa democracia. Mas são questões de ajuste, né? As experiências nos ensinam a fazer esses ajustes, né? E claro que os prejuízos causados pelo lavajatismo foram imensos, né? Prejuízos econômicos para o Brasil muito sérios, e prejuízos políticos também, como o encarceramento do Lula, o impedimento, um julgamento que é quase unânime entre as pessoas de bom senso, que foi um julgamento extremamente injusto, né, e que predominou uma decisão política da corte. Então, esse realmente é um problema, é um desrespeito ao equilíbrio dos três poderes, ao sistema de freio e contrapeso que não funcionou, né, não funcionou. Não acho que nem por culpa da Constituição, mas por alguns ajustes que a gente teria que fazer, né. Agora, Lília, a mobilização social, o caminho, o problema é essa pandemia, né? Eu acho que, por exemplo, quando houve, o ano passado, uma ameaça de corte na verba da educação, nós tivemos um movimento social imenso nas ruas que barrou o corte. Chamavam de contingenciamento, mas era corte. Dessa vez, o corte foi maior ainda, a gente não está nem sabendo, né? Por quê? Porque a gente não tem como se mobilizar, está todo mundo preso dentro de casa. E a gente que é progressista ou é de esquerda, né? No meu caso, por exemplo, você não vai convocar nenhum movimento e participar de nenhum movimento com essas quase 1.000 mortes por dia no país, né? Um desrespeito aos mortos e é um risco de contaminação muito grande, né? A gente não acha que é uma gripezinha. Então, está muito difícil, mas é o único caminho, né? Eu acho que o único caminho é a mobilização social e o voto, né? Eu acho que começa aí com as eleições municipais, a gente tentar colocar aí candidatos que não sejam o espelho do bolsonarismo, né? A gente tentar eleger candidaturas mais progressistas, conquistar vitória em algumas capitais, que eu acho que já é um começo importante. A via da política, não tem outro caminho, né? Fora disso, é muito longo prazo. Miguel. Está sem microfone. Está no mudo. Desculpa, eu cheguei aqui. Tem alguns avisos para dar para os participantes, mas antes disso eu queria agradecer que você topou participar dessa nossa mesa inaugural e ver se você quer fazer algumas considerações finais para te liberar de uma vez. O que você acha? Não, só queria dizer que espero que esse ensino remoto minore as deficiências, né, do nosso ensino presencial e que ele não dure, que ele seja rápido, né, e que a gente consiga diminuir um pouco os prejuízos, né, e que todos fiquem bem, né, e fiquem em casa, gente, não tem muito jeito, não, né? Então é isso. Muito obrigada, Miguel, obrigada, Gabriele, obrigada ao CA de História. A gente que te agradece. E agora, para os alunos que estão participando, o primeiro recado é sobre o problema que a gente teve com as pessoas que não conseguiram acessar o link. Bom, foi um problema que foi na hora da inscrição.
A gente já conseguiu entrar em contato com a maioria dos alunos que relataram no CA, no Instagram do CA que estavam tendo problemas. Essa live vai ficar disponível até às 23h59 de hoje, então, para vocês que estão assistindo e quiser rever alguma parte, é só voltar, clicar no mesmo link que dá para vocês reverem hoje. E para esses alunos que não conseguiram ver nenhuma parte da live, vai continuar disponível depois que a gente encerrar aqui até hoje, 23h59. E aí a plataforma vai contar as horas lá. Não sei se vocês leram o regulamento, mas a gente precisa de 70%, se não me engano, de assistir na live para gerar os certificados, para a plataforma gerar os certificados. E é isso. Qualquer coisa, se alguém tiver algum problema, pode entrar em contato com a gente. E o último recado é reforçar de novo o nosso calendário, reforçar de novo que a gente está passando todas as informações lá pelo CA da História, que é o CAIS, o FJF. Lembrar que no dia 25 a gente tem uma mesa temática com os professores do nosso departamento, Fernando Perlato e Odilon Caldeira, que é sobre História em Tempos de Crise. No dia 9/10, a gente tem uma conferência sobre autoritarismo na construção da República Brasileira, com o convidado professor doutor Marcos Napolitano. E no dia 19/10, a gente tem uma conferência de encerramento com o tema Barão dos Miamas, Epidemias, Ciências Médicas e Raça no Brasil Imperial, com o professor convidado doutor Sidney Chalub. E no mais é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa, é só vocês entrarem em contato com a gente. Lá a gente está dando qualquer suporte. A gente também lá no nosso CA tem o nosso e-mail, você pode entrar em contato. E é isso, assim como a Cláudia, eu também espero que nesse período de ERE a gente consiga desenvolver tudo da melhor maneira possível. Assim como o CA, eu creio que o departamento e os professores também estão muito abertos ao diálogo. E é isso, queria agradecer a participação de todas e todas aqui. Obrigado de novo, Cláudia. Miguel, beijo, tchau. Beijo.